Nosso Pai, nosso Deus Todo-Poderoso que estás nos céus, neste momento, ó Pai, nós queremos Te agradecer, porque neste momento, até agora, nós prestamos louvores a Ti, nós prestamos adoração a Ti. Agora, neste momento, ó Deus, o Senhor que irá falar conosco, através do Teu servo, Pastor Márcio. Que cale a voz humana, Jesus, e que fale o Senhor através dele. O Senhor já o instruiu, o Senhor já o preparou, o Senhor já pôs em seu coração aquilo que Ele irá transmitir a nós. E quanto a nós, ó Deus, nós pedimos, o Senhor abra as nossas mentes e os nossos corações. As nossas mentes para entender de forma racional aquilo que o Senhor tem para nós. E os nossos corações para guardar a Tua palavra, para não pecar contra Ti. E que tenhamos, ó Deus, essa disposição também de transmitir aos outros aquilo que ouvimos e aquilo que o Senhor tem disposto para nós. Essa graça imerecida. Por isso nós te pedimos as Tuas bênçãos sobre a vida do pastor, sobre as nossas vidas. Assim nós oramos e agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém. Som. Deixa aqui mesmo. Som. Tá. Nós vemos a cada dia o cumprimento da palavra de Deus no sentido de sabermos que a vinda do Senhor, o segundo advento do Senhor está próximo. E um dos sinais são as guerras e rumores de guerras, a perda da paz. E paz é muito mais do que a ausência de guerras. Paz, no sentido judaico da palavra, é uma coisa que atinge a todos. Ela só tem sentido se ela for partilhada por todos. Eu só posso estar bem se todos estiverem bem. Doeu em um, doeu em todos. É por isso que uma analogia que é feita sobre a nossa condição como igreja é corpo de Cristo, onde todos têm uma função, todos têm uma importância. E pensando nestas coisas, nós, no meio desta grande tempestade que é a vida moderna, que atinge a todos nós, onde parece que Deus está dormindo. Por que Deus permite certas coisas? Eu estava aqui me emocionando ao ouvir as doces vozes, ao pensar que quase perdemos a nossa pastora num acidente. Como eu ia viver sem ela? Não é? Essa parceira, Deus guardou e graças a Deus. Está certo que, às vezes, o nosso anjo da guarda pede insalubridade. Porque é difícil, acontece cada coisa com a gente, e não dá nem para botar a culpa no nosso inimigo, às vezes é a nossa imperícia, a nossa impotência. Eu também quase afundei nas águas da Odil, quando caiu aquele temporal na segunda-feira, eu estava ali na frente da igreja, passando, e eu ali, vou, não vou. Se eu voltasse, batia no carro de trás. Se fosse para frente, talvez afundasse nas águas. O que fazer? Orei e os irmãos ligando. Pastor, vê se entrou água na igreja. Porque no hospital onde a Paula estava, socorrendo uma pessoa, as águas entraram no corredor. E ela foi com o nosso carrinho velho e ali encheu de água em todo lugar, menos no local em que o carro estava.
E carro velho não tem seguro. Perdeu. Foi uma bênção. E para a glória de Deus, eram 3 pessoas muito queridas, né, pastora? Que estavam naquele carro. E Deus guardou. Poderíamos estar chorando. Hoje eu chorei de alegria por ouvir essa doce voz. E todas estas coisas buscam tirar a nossa paz. Então, amados, tem um cântico do Inário Evangélico, que é muito conhecido, e essas músicas inspiradas por Deus, elas são como vinho. Quanto mais o tempo passa, mais inspiradoras elas são. E na minha juventude nós cantávamos: se as ondas do mar da vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Por que a gente gosta tanto deste hino antigo? Porque é verdade. É verdade na nossa experiência de vida. Ele é reescrito a cada dia em que esses malucos querem explodir o mundo. A cada dia na violência urbana. A cada dia quando a gente vê o que a gente tem para pagar. Conforme o testemunho aqui. E o que a gente recebeu e a conta não fecha. Isso gera aflição, e a gente vê os milagres de Deus, porque Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. E nosso sermão desta noite, que foi preparado em 14 de junho de 2009, num momento de tempestade, na minha vida, na vida da igreja, ele é fruto de uma reflexão sobre o também muito conhecido texto de Mateus, capítulo 8, de 23 a 27. E quando você prega sobre um texto muito conhecido, aumenta a responsabilidade de não chover no molhado. E esse texto, Mateus, capítulo 8, versículos de 23 a 27, ele narra um momento em que Jesus acalmou a tempestade, uma tempestade muito forte que assolou o barco no qual seus discípulos estavam. Trazendo para os tempos de hoje, pode ser o carro. Em vez de barco, pode ser carro, porque as águas estão presentes aí. E esse texto nos fala o seguinte: Mateus, capítulo 8, versículos de 23 a 27. Jesus acalma uma tempestade. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, chamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Primeira coisa nesta breve perícope que gostaria de destacar é a comparação da nossa vida, do nosso ministério, da nossa igreja, da vida comunitária, da nossa família, a um barco.
Há um barco que está no mar da vida. E as muitas águas, na simbologia bíblica, referem-se às multidões. E tem bastante gente no mundo. Há mais de 7 bilhões de pessoas, há muito tempo, já deve ter quase 8. Aí, para Deus cuidar, há uma finitude de recursos, há uma agitação no mundo. Quanto mais gente, mais problemas, e as águas estão aí, vai para cá, às vezes dá enjoo, né? Quem não está acostumado a andar no mar, passa pelo enjoo, pelo mal-estar. E a vida de serviço a Deus pode ser comparada a um barco. É uma vida abençoada, sabe? Mesmo com as tempestades, nós temos uma vida abençoada. Você crê? É abençoada e bem-suada. Você tem que suar para ter resultados. E apesar de ser abençoada, e inclusive por ser abençoada, ela é repleta de provações, que tem a função não de nos fazer esmorecer, mas de nos fazer amadurecer como pessoas e como igreja, enfrentando-as. À medida em que nós as encaramos e as superamos, nós criamos mais autoconfiança. E não digo só autoconfiança, acima de tudo, confiança em Deus. Porque, segundo a palavra, em Deus nós fazemos proezas. Em Deus, nós, pequenos diante das ondas do mar, fazemos proezas. Ao invés de sucumbir, nós surfamos na onda. Então, muitas vezes, como Jesus, nós não temos nem local, nem tempo para recostarmos a nossa cabeça e dar um sono que a gente dorme em qualquer lugar, até em pé. O barquinho ali balançando e Jesus estava dormindo, porque o sono é uma necessidade natural do ser humano. Alguns, como eu, têm mais necessidade, talvez pelo diabetes, que dá um sono, você dorme até em pé. E eis a bênção de ter uma esposa que dirige, porque muitas vezes eu sinto um apagão e ela não tem medo de encarar a estrada, né? Eu louvo a Deus, porque eu tenho alguém ao meu lado nos dias em que esse sono vem mais forte, porque senão a gente sucumbe. E todos nós precisamos de alguém ao nosso lado para nos ajudar, né? Jesus, quando nos envia, no mínimo de 2 em 2. É melhor serem 2 do que 1, porque se um cair, o outro o levanta. Se tiver frio, o outro o aquece. A arte imita a vida e o melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. Então, amados, Jesus põe à prova aqueles que querem entrar no barco, pois a vida cristã nunca foi um mar de rosas. Quem põe a mão no arado não pode trabalhar na seara do mestre olhando para trás. Nosso rumo é para frente, é para frente que se anda. O comando de Deus para nós, para o nosso barco, para o barco da nossa vida é: ande para frente. Diga ao povo que marche. Às vezes o medo nos paralisa, às vezes não temos, na maioria das vezes, não temos as respostas para as questões complexas do mar em que estamos inseridos. Meu barco é pequeno e grande é o mar. Desde pequeno eu canto isso. Jesus, segura minha mão.
Ele é o piloto, e se ele está no nosso barco, tudo vai bem, na viagem para Jerusalém, para a casa de Deus. Então, temos um problema. Muitos discípulos idealizam um ministério celestial, sem dificuldades, sem compromisso, num eterno mar em calmaria, quando, na verdade, é uma ilusão. Hoje mesmo estava um dia lindo de sol, não estava? Estava lá numa festa, que beleza. De repente, começou a água. Foi um corre, e pega daqui, pega de lá. Por quê? A natureza tem as suas intempéries. O que são intempéries? Variações do tempo. Aquele mar é super calmo onde Jesus estava. Mas, de repente, veio aquela tempestade e Jesus dormindo. E, às vezes, parece que Jesus está dormindo. Mas a palavra de Deus nos ensina que não dormita o guarda de Israel. E outra coisa, nós podemos até dormir, mas Deus trabalha por nós enquanto dormimos. Detalhe, depois de ter trabalhado, né? Deus nos concede as bênçãos enquanto nós dormimos e descansamos nas suas promessas. Mas o trabalho é necessário. Deus confirma a obra de nossas mãos. O Evangelho bíblico não nos ensina que a vida é um mar de rosas. E o arado que Deus nos concede não tem retrovisor. Justamente para forçar-nos a olhar para frente. É para frente que se anda, visualizando os frutos do nosso trabalho para o Senhor. E a natureza, os céus e a terra que manifestam a glória de Deus, registrado no Salmo 19, se nós olharmos, nós até os mais distraídos, vamos perceber que no ano, e nós estamos começando mais um, no ano há estações diferentes, marcadas por características específicas, como o tempo descrito em Eclesiastes. O verão, essa estação que nós estamos vivendo, a estação do calor, das águas de janeiro, não é de março, não. Das águas de janeiro, das águas da Odil Campos de Sais. Tempo de férias, tempo de banho no litoral. Temos o inverno, comparado à velhice, ao tempo da estação do frio, tempo de se recolher nas casas, tempo de encolher, tempo de parar e aguardar pacientemente a passagem da nova estação. Temos o outono, estação dos frutos e das frutas, dos pomares carregados, da temperatura amena, da colheita, da safra. E a primavera, a estação das flores, comparada na Bíblia à juventude. Nossa linda juventude, página de um livro bom. E ano a ano nós vamos vivendo as 4 estações, sem, contudo, percebemos que toda esta ordem que Deus colocou à natureza se aplica à nossa vida cristã, que tem os dias de festa, nos quais celebramos com alegria, os dias de tempestade, nos quais temos medo, nos quais parece que vamos sucumbir e perecer no mar, mas com Cristo, meu barco nunca vai afundar. Não é? No Evangelho, sem cruz, sem Bíblia, e sem o senhorio de Jesus, que muitas pessoas vivem hoje, só há lugar para a estação boa, para as bênçãos, sobretudo as materiais.
Virtudes cristãs ou atitudes cristãs como o compromisso, o domínio próprio, o bom testemunho, a perseverança em meio às dificuldades, não tem lugar, pois o que importa para as pessoas que trilham esse caminho de espiritualidade superficial e enganoso é a autossatisfação e o alimentar o próprio ego, doa a quem doer, que bate de frente com o que aprendemos na Bíblia, que o culto é para Deus. E Ele não dá a sua glória a ninguém. Lemos em nosso texto que aquela viagem dos discípulos foi abençoada porque Jesus foi o primeiro a entrar no barco, seguido de perto pelos discípulos. Se queremos ter uma vida abençoada, já neste ano novo, neste verão, nós temos que permitir que Jesus seja o primeiro a entrar no barco da nossa vida. Temos que permitir que Jesus seja o piloto do nosso ministério, que Jesus seja o piloto da nossa igreja, da nossa família. Porque as tempestades são inevitáveis, mas Jesus acalma a tempestade. Temos que seguir viagem, trabalhando mais e murmurando menos. Do contrário, estaremos eternamente insatisfeitos. Definido o barco, nós vemos a tempestade. O que é a tempestade no contexto de hoje? Se há algo que nos impressiona nesta vida é a imensidão do mar, uma das evidências naturais do poder de Deus. O barco da nossa vida, comparado à imensidão do mar, é nada, nem aparece. A coisa mais fácil é o barco virar e ser engolido pelas ondas, que são a precipitação dos ventos sobre as águas, fazendo-as agitarem-se e levarem consigo tudo o que encontram pela frente. Há um tempo passado, nós vimos o tsunami, que recente, já faz um tempo, assolou a Ásia. Não tem o que fazer. Semana passada, vimos no jornal um barco gigante sendo balançado, é um barco de cruzeiro, sendo balançado como se não fosse nada diante do poder, da força do mar, com toda a tecnologia que temos hoje. E a nossa vida, então, em comparação a tudo isso que está aí? Algumas tempestades, com a tecnologia dos nossos dias, são até previsíveis pela ciência que estuda esses fenômenos, a meteorologia. Entretanto, há algumas que pegam o barco de surpresa, de repente, de sorte que o barquinho é varrido pelas ondas. Estas tempestades podem ser comparadas às crises de todos os tipos que todos nós, sem exceção, enfrentamos, individual e coletivamente. Nessas horas, apesar de termos Jesus no barco, muitas vezes nos apavoramos como os discípulos. Às vezes nós temos a visão do nosso Jesus dormindo depois de ter trabalhado muito. Ele devia estar num sono muito pesado, porque o balanço do mar pode ser também comparável ao balanço do berço de uma criança. E Jesus estava dormindo ali, e eles falaram, Jesus! Chegaram gritando. Já pensou? Que susto no mestre. Até ele acordou nervoso. Espera aí, o que está acontecendo? Jesus, nós estamos afundando. Acorda, levanta aí. Ele ficou bravo, porque Jesus ficou bravo, mas não pecou. E às vezes, nem sempre aquele que passa a mão na tua cabeça é o que quer o teu bem.
Às vezes é aquele que mais pega no teu pé, aquele que mais te ama. Não é? Aquele chato. Glória a Deus pelo chato. Você pode dizer amém? Aquele chato que pega no teu pé. Jesus falou: homens de pequena fé, eu aqui dormindo, vocês vêm me acordar para resolver essa coisa pequena aí. Sabe, são crises. Nessas horas veio o pavor. Quando nós perdemos o emprego, quando temos problema de relacionamento, os problemas do casamento, os problemas com os filhos, os problemas com o vizinho, os problemas com o chefe, é uma doença incurável. Gente, é uma droga ter uma doença incurável e ter que depender de um remédio. Quem aqui toma remédio? É raro, todo mundo tem alguma coisa. E se não tem, dê glórias a Deus, porque você é exceção. Mas cedo ou mais tarde vai acontecer. É uma fraqueza que nos atrapalha. Uma dívida impagável. Uma rebeldia. Dentre várias outras questões do nosso tempo que todos sabemos. Principalmente aquelas coisas que não estão em nossas mãos. Segura na mão de Deus e vai tomado pela mão, onde Ele estiver. O mundo no qual vivemos passa por uma grande tempestade. O nosso país passa por uma grande tempestade que faz muitos barcos afundarem. Até os países mais desenvolvidos, acostumados à estabilidade financeira, o mundo já passou o ciclo de grande prosperidade. Hoje ele passa por um ciclo de tempestade, de crises sem medida. E hoje há apertos no orçamento. Há apertos no orçamento da igreja. Há apertos no nosso orçamento familiar. Há apertos por todos os lados. Mas a Bíblia também nos mostra que do nosso bom tesouro nós tiramos coisas boas. E na matemática de Deus nós temos que dividir para que Ele multiplique. Então esse é o sentimento cristão, presente no milagre da multiplicação. Havia ali a mediocridade dos discípulos, não vai dar. Jesus, manda esses caras embora, pobre com fome, come muito mais. Vamos nos livrar dessa encrenca, cada um vai para sua casa. Jesus não é assim, medíocre como nós. O que Jesus falou? Dá-lhes vós mesmos de comer. Agora o mestre pirou. Essa multidão com fome, o que tendes aí? Alguns pães, não sei se era 3 e 2, e 2 peixes. E foi entregue por um menino, como as crianças que batizamos aqui na semana passada. Sabe, a criança, o jovem, acredita. E ele entregou aqueles insignificantes 2 ou 3 pães e 2 peixes, 3 pães e 2 peixes, nas mãos de Deus. E aquilo alimentou uma multidão. E Deus, que não é Deus de miséria, Deus é Deus de abundância. O nosso Deus é Deus de abundância. E Ele, diferente de outras mentalidades, Ele socializa a bênção e não a miséria. Esse nosso Deus, Ele fez com que sobrassem vários cestos, 12 cestos, com toda a multidão alimentada.
no deserto, e deserto é um lugar de privações, é um local de tempestades, de dia faz muito calor e de noite faz muito frio. O povo começou a murmurar ao invés de agradecer a libertação do Egito, e Deus fez o maná cair, alimentando toda a multidão. Aí aquela ganância humana, não, vamos guardar, apodreceu. Deus, na oração dominical, nos ensina a agradecer pelo pão nosso de cada dia. Deus dá a cada um de nós, em meio a essa tempestade que é a vida moderna, a nossa porção, aquilo que precisamos. O mundo reclama daquilo que não tem. Nós, pela unção do poder de Deus, pela ação do Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, o Espírito que nos ensina a ter paz em Deus, nos ensina a agradecer pelo que nós temos. Nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, crendo que tudo mais Ele fará. Num mundo em que os barcos estão afundando, tem gente improvável aos olhos dos homens querendo entrar no barco. E nossa missão é receber, celebrar, é receber como irmão, como irmã, e olhar para frente, um ao outro ajudando, dizendo: esforça-te. Amados, as tempestades, símbolos do poder de Deus que criou a natureza, estão aí para nos ensinar que nada nem ninguém pode resistir à fúria da natureza. Evidências do juízo que está por vir sobre a humanidade decaída do pecado. Sobre o tempo em que se verá a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que tem a Deus e aquele que não tem. E no meio da tempestade nós temos que buscar um refúgio. Em meio à tempestade da vida moderna, temos o privilégio de contar com o socorro do Senhor, nosso refúgio e fortaleza, como diz o Salmo. A maioria dos salmos é atribuída a Davi, o pequeno grande guerreiro de Israel. Ele vivia com medo, porque queriam matá-lo. O inimigo é traiçoeiro, ataca no vale da sombra da morte. Ele pequenininho só via a sombra do inimigo. Mas ele morreu de velhice, porque Deus estava com ele. E Deus está conosco. Como diz lá em Jaguariúna, Deus está com nós, né? E é essa a nossa segurança. Portanto, não temeremos. Em nosso texto, Jesus, ao ouvir o clamor dos discípulos, depois de repreendê-los pelo desespero, por sua pequena fé, ele estendeu sua mão e acalmou os ventos, acalmou o mar, e fez-se grande bonança, maravilhando-os. O tempo que a gente está vivendo é depois da tempestade, vem outra tempestade, depois outra tempestade, e pela fé nós alcançamos a bonança, porque às vezes partimos antes de ver, como Abraão, que não viu a terra, mas creu. Estamos sujeitos a todas as coisas boas e ruins que sucedem debaixo do sol. O grande diferencial que temos é a esperança da salvação em Jesus. A nossa segurança em meio às tempestades do mar da vida. No dia de hoje, nessa noite especial, tenhamos a certeza
de que Jesus está conosco. Eu não sei qual o momento da tempestade que você está passando, mas a vida não está fácil para ninguém. E Jesus não prometeu que seria fácil. Ele só prometeu que não desanimem, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, e na vitória dele nós temos a nossa. Paremos de murmurar e tentar por nós mesmos remar contra as forças do vento. Coloquemos na dependência de Jesus, clamando: salva-nos, porque perecemos. Permitamos que Jesus corrija a nossa falta de fé e acalme as tempestades, salvando o barco da nossa vida do naufrágio iminente. Afinal, como diz o refrão do hino, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Vai para onde? Vai para o céu. Vai em direção às bênçãos. Vai em direção ao direcionamento, ao posicionamento, ao centro da vontade de Deus. Vai para a igreja. Vai para a escola dominical. Sabe? Mas vai. Porque eu tenho feito as meditações em Hebreus, e essa semana eu aprendi que Deus quer que a gente vá para frente. Se nós retrocedermos, Deus não tem prazer na gente. Amém?